Estou vendo vários companheiros aqui, mas quase nunca tenho essa chance de falar em português na FAO. E o que me pediram não foi bem para fazer um fechamento, foi para contar a experiência que a gente viveu, né? Eu do lado do governo, na relação com a ASA. Isso no ano 2002, quando Lula foi eleito presidente. Na verdade, nós já tínhamos uma relação anterior, porque nós levamos anos preparando o programa de governo, e essa preparação se fazia através de caravanas. Nós andávamos de ônibus, um ônibus alugado, pelo interior do país, percorremos 90 mil quilômetros em 3 anos, conhecendo experiências exitosas. E aí encontramos a ASA, no Nordeste. A ASA, naquele tempo, tinha 700, eu me lembro bem do número, 700 organizações afiliadas. Fizemos uma grande assembleia em Campina Grande, no ginásio, não é? Para ouvir as experiências, depois fomos visitar essas experiências. E a junção dessas experiências ficou conhecido como o Programa Fome Zero. O Programa Fome Zero foram 41 coisas que davam certo já no Brasil e que nós juntamos, empacotamos, demos uma carinha bonitinha para ser um programa de governo e aplicamos. Não foi sem problemas, né? Eu me lembro de uma das grandes discussões que tive com a ASA, era se a ASA devia ter um monopólio ou não das cisternas. Porque, uma vez dominada a técnica, reproduzi-la é muito fácil. Mas eles tinham também o direito, não é, de defender que eles tinham descoberto isso e não gostavam muito que outras pessoas reproduzissem o saber que eles tinham se apropriado. Essa foi uma grande briga, saber se o governo podia também fazer cisterna. E nós tínhamos muitas prefeituras no Agreste que queriam fazer, até porque a capacidade de produção de cisterna da ASA era muito limitada. 700 organizações faziam meia dúzia de cisterna por ano, cada uma. Quer dizer, nós não íamos chegar a 1 milhão de cisterna nunca, se ficasse só nessas 700. Mas, enfim, essa é uma discussão. Com outro momento, eu e o Alexandre podemos contar para vocês em detalhes como é que se resolveu. Mas o importante é que essa forma de se apropriar do saber é uma forma bastante conhecida, né? É a forma, por exemplo, usada na agroecologia, né? Nos trabalhos de extensão de agroecologia, e muitas outras formas. Eu me lembro que o primeiro Farmer to Farmer que nós aplicamos na FAO, alguns mais antigos aqui podem se lembrar dessa, foi com os índios mesquitos no Panamá para ensinar a pescar lagosta. Havia uma grande mortalidade, a Vera talvez se lembre, o Soto e você, sim, trouxemos gente da Nicarágua que tinha uma técnica de mergulhar, né, desenvolvida, superior, que treinaram os mesquitos no Panamá, né, e foi um tremendo sucesso. Isso depois de termos levado, né, vários técnicos especialistas em pesca de lagosta e fracassaram. Continuava morrendo. O problema era que morria gente. Mergulhava, né, era muito profundo, Panamá muito mais profundo, você morria. Em geral, eram mulheres. Muito bem. Volto ao ponto. Essa forma de transmitir conhecimento de iguais, como a gente costuma enfatizar, que não são iguais, mas que têm a disposição de igualar. Acho que essa não é? De aprender, não é? De transferir.
isso se tornou muito exitoso, de modo que a gente tem utilizado cada vez mais essa, vamos dizer, propriedade fundamental do ensino, e tem agora um programa aqui na Cooperação Sul-Sul dedicado a isso, de levar a experiência. A grande vantagem, na minha opinião, disso é que o que você transmite nessa Farmers to Farmers é que a ideia fundamental por trás do aprendizado é uma ideia coletiva. Se não tiver organização, não funciona. Não aprende, não se reproduz. Mesmo que um aprenda, não reproduz. Se não tiver uma forma coletiva de apropriação, morreu ali. É a minha experiência, pelo menos, de saber. Então, voltando ao ponto das cisternas. Como eu disse, isso era parte de uma das experiências de um dos 41 programas do Fome Zero, junto com programas de compras para alimentação escolar, que também tinha uma prefeitura lá, do PT, que já usava, junto com o programa de restaurante popular, que já estava instalado em Belo Horizonte, junto com programas de transferência, como do Bolsa Família, que já estava instalado em Campinas, que era a minha cidade, e outros tantos. O que temos de diferencial no programa de 1 milhão de cisterna, que eu acho que guarda, vamos dizer, uma referência fundamental nessa Farmers to Farmers? Primeiro que era basicamente um programa de capacitação. Não é? Quer dizer, você pegava aquele trabalhador rural da Caatinga, não é? Que era um vaqueiro, que era um pastor, seriam os nossos pastores, né? De cabras, de ovelhas, não é? Algumas poucas cabeças de gado. Você transformava ele num pedreiro. Não é? Num pedreiro. Até a gente no Brasil usava a expressão meia colher. Não é? Quer dizer, não é um pedreiro completo que vai fazer uma casa, etc. Mas ele aprendia a fazer a cisterna. Agora, para encher a cisterna, ele precisava reformar o telhado. E aí encadeava-se uma série de inversões domésticas. E tendo o telhado, logo ele cimentava o chão, não é? Fazia um banheiro. A cisterna também é o nome do banheiro que se usa. Não é? Então, essa ideia de que era um programa de capacitação, eu gostei da expressão que o Alexandre usou, foi a porta de entrada do programa de cisterna, que desenvolveu uma série de outras técnicas, a mandala, por exemplo, que foi uma técnica de cultivo circular, usando água, etc. etc. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, essa capacitação. O segundo foi dar a devida dimensão e importância para a água de beber. Porque a gente sempre pensa na água para irrigação, na água para os animais, na água para não sei o quê, e ninguém pensa, de fato, na importância da água de beber. Considerar a água como parte da nutrição, a água fresca e a água, vamos dizer, potável, não é? É fundamental. Um dos primeiros resultados da implantação da cisterna foi a redução da mortalidade infantil no semiárido. Essa era a forma mais visível. Você multiplicava a cisterna, você baixava o número de crianças morrendo nos primeiros anos de idade pela possibilidade de tomar água potável. Mas acho que tem uma outra dimensão também, que é a dimensão de gênero, que a gente esquece. O trabalho mais árduo, vou dizer, ou um dos mais penosos trabalhos que faz a mulher nas regiões semiáridas é buscar água. Isso, às vezes, implica 10 horas com 20 quilos na cabeça, debaixo de sol. Quem nunca pôs uma lata d'água na cabeça,
Ponha para ver o que é isso, caminhar debaixo de sol. Horas e horas. Né? Então, é muito interessante, eu teria milhões de histórias para contar. O que faz, o que acontece quando você diminui esse esforço físico da mulher, exaustivo, e dá a ela um tempo livre. O perigo que é isso. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Né? Mas as formas comunitárias de participação das mulheres aumentaram muito com o fato das mulheres terem um tempo livre e terem um tempo de cuidar das crianças. Né? Algumas aprenderam a ler, etc. Quer dizer, houve uma transformação profunda na divisão de trabalho familiar. E acho que isso é muito importante de se ter em consideração. Mas eu acho que tem um quarto elemento que eu acho que, no caso brasileiro, para mim, foi o elemento que mais me marcou. Né? E até hoje, quando volto aí no semiárido, fico muito impactado por isso. Que é o seguinte, o Brasil tem uma perversa combinação da seca com eleições. Na região do Nordeste, a seca começa no tempo de votar, no segundo semestre. Então, se criou uma, que nós chamamos de indústria da seca, né? Que as pessoas vendem o seu voto, literalmente, trocam o seu voto pela água, né? E criam uma eterna dependência desse caminhão-pipa, não é? Que é o caminhão-cisterna que leva essa água para abastecer. Eu acho que essa foi a grande mudança no interior do Nordeste. Na eleição seguinte, o Nordeste rural votou diferente. E essa acho que foi a grande mudança política que se fez do mapa do Nordeste. O acesso à água mudou a estrutura da família e mudou a visão política dessa família, né? Que passou a pedir outras coisas, outros bens, lutar pela posse da terra, lutar pela alfabetização, etc. Uma série de outros programas passaram a ser demandados com essa porta de entrada, como disse o Alexandre, da cisterna. Quero terminar com uma reflexão de uma coisa que eu tenho notado muito agora, que é uma concepção importante. Nós valorizamos pouco essa ideia de plantar água, colher água, melhor, harvest water. Não é? Hoje, com a mudança climática, o período de chuvas está encurtando. E nós estamos tendo cada vez mais chuvas pesadas, concentradas num período menor de tempo. Isso é a situação ideal para a erosão do solo. Não vou falar disso, que o nosso especialista ali, o Dr. Mansur, já deve ter comentado. Mas as chuvas, principalmente nas regiões semiáridas, no Sahel, as chuvas fortes que vêm agora, lavam o solo. Lavam aqueles 5 centímetros de solo fértil. Aumenta o deserto. Não é? É incrível, mas hoje a chuva no Sahel aumenta o deserto. Aumenta a desertificação. Não é? Parece uma contradição. Então, essa possibilidade de guardar água, armazenar água, né? Seja através da cisterna. No Sahel, nós estamos fazendo os programas de meia luna. Né? De milhão. É uma ideia tão simples, tão elementar. Você, contra o sentido que a água corre, você faz uma meia-lua que forma um pequeno dique de alguns centímetros de altura, mas o suficiente para armazenar aquela água ali e armazenar o terreno fértil que ainda ia sendo lavado. E ali você joga a sementinha que vai nascer
depois e formar a pastagem onde o gado, os cabras, etc., vão comer. Então, essa ideia de armazenar água, para mim, é realmente um novo paradigma que está mudando. E que muitas vezes a gente não se dá conta. Eu vou contar a última aventura que eu tive a esse respeito na visita que nós fizemos semana passada no Laos. Há uma vila no norte do Laos, não é? Aquelas coisas de... não tem nada, não é? Não tem água, não tem luz, não tem nada. É uma pobreza extrema. Não é? O pedido, a reivindicação da comunidade era... né? E tem um rio lá embaixo. É achar um jeito de bombear a água, porque tem um platô em cima. Mas esse platô está 1.000 e tantos metros de altura. Então, para bombear essa água, precisa luz elétrica, precisa uma bomba possante de motor, etc. Então, estávamos lá discutindo como é que o governo e a FAO ia apoiar para bombear a água. Até que eu perguntei, mas quanto chove lá em cima? Porque eu estava vendo as encostas, é uma região muito montanhosa, e as encostas estavam todas erodidas. Deve chover muito lá em cima. Não chove? Chove mais do que aqui embaixo. Quanto é mais do que aqui embaixo? Já mais de 2.000 milímetros, disse o agrônomo. Bom, se chove mais do que 2.000 milímetros de água lá em cima, por que vocês querem levar a água daqui de baixo lá para cima? Aí acende a luz verde do princípio de que você pode armazenar essa água, mantê-la em condições potáveis, né, para servir de uso. Esse paradigma não é novo. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma visita ao sul da Espanha, região de Andaluzia, vão ver o que os árabes fizeram lá, né, há 1.000 e tantos anos. O aljibe, que é típico da nossa cisterna, que é provavelmente alguém da Asa foi passear na Costa do Sol, né, e descobriu essa maneira de fazer. Lá faz ainda embaixo da casa, do solo da casa, para ficar mais fresquinho, mais úmido, mais gostoso de aguentar o Costa do Sol no verão. Então, essa ideia dessa apropriação do saber, transmissão do saber, e essa ser uma transmissão coletiva, que eu acho que a FAO está entrando, né? E eu espero que isso continue. Espero muito que realmente a gente possa manter esse programa caminhando do jeito que queremos. Muito obrigado por vocês, por essas oportunidades.